Oi, tudo bem? Aqui quem está falando é a Fabiana Benassi. E nesse vídeo eu vou falar rapidinho sobre o que são mantras. Você já ouviu falar de mantra? Talvez a palavra mantra. Talvez você tenha feito mantras em algum momento, alguma ocasião. Talvez os mantras que você ouviu são aqueles mantras mais cantados, parecem músicas, né? E talvez o que você tenha ouvido ou feito são os Bija mantras, né? Aqueles mantras que estão relacionados com os chakras. Talvez o mantra que você fez é um mantra que ele é mais recitado, não cantado. Ou talvez você tenha feito todos eles. A questão é a seguinte, né? O que é mantra? Para que ele serve? O mantra é um som de poder, né? A música, não sei se você já teve a sensação de quando você está lá meio naquela seu estado normal, né? Vamos dizer assim, seu estado mais básico. E de repente você ouve uma música, aquela música que você gosta, que te faz empolgar, você, nossa, tem vontade de dançar, né? Ou sei lá, você está dirigindo, aí ouve aquela música agitada, daquela vontade de, nossa, eu quero acelerar. Enfim, ritmo é uma coisa que mexe muito com a nossa vida, né? Ele faz com que você tenha reações diversas, e isso às vezes acontece sem o filtro, né? Alguém te fala assim, ó, te joga daqui de cima, né? Você não vai jogar, né? Espero que não, mas você não vai se jogar. Agora, quando você pensa no som, ele muitas vezes não tem esse filtro, né? Você gostou da música, nossa, vou dançar, né? Assim como às vezes acontece também com cheiro, né? Com cor. A gente não tem um filtro. Passando avião aí, talvez, espero que não atrapalhe o áudio. E aí, o mantra, ele é um tipo de som que ele está relacionado com música, por exemplo, né? Então, você tem muitas pessoas que gravam CD lá e faz o mantra e põe um ritmo às vezes de batida ou um ritmo mais tranquilo, né? Mas uma das características que é uma característica marcante do mantra, na maioria das vezes ele é repetido. Então você faz, por exemplo, Om Namah Shivaya, você vai repetir Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, é um ritmo mais cantado, né? Aí tem uma música de fundo, ou você faz como uma recitação, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Então ele tem essa característica da repetição. Essa repetição, ela é chamada em sânscrito de japa. Japa é repetição. Outra característica que você tem do mantra é que ele pode ter um significado, né? Mas esse significado, ele muitas vezes está relacionado com muitas vezes não, né? Ele está relacionado com o texto que é o texto, os Shastras, né? Os textos da cultura védica, dos Upanishads, né? Ou quando você recita uma parte de um sutra, né? Então ele está relacionado com um desses textos. Então ele tem um significado. E às vezes o significado pode ser que você não saiba, mas ele está lá, né? E você precisa saber qual é esse significado. E assim, parece que não é óbvio isso, mas isso é óbvio. Você precisa saber qual é o significado. Mesmo que você veja a tradução, você precisa entender o que é, né? Mesma coisa, a gente ouve uma música em inglês lá, pô, mó legal a música e tal, mas e aí, qual é o significado da música? Aí você vai ver, tem uma letra que não tem nada a ver com você, né? Então, tem um significado. E por que é importante o significado? Porque ele vai estar relacionado com o contexto daquilo que o significado está trazendo do mantra ali, né? Então, geralmente o mantra ele é uma parte de um texto, né? De um texto maior. Por exemplo, você pega um mantra famoso, o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra, ele é um verso dos textos dos Vedas, e ele resume ali a essência do ritual védico. Então, se você quiser entender o ritual védico, entender o mantra e souber para que serve o ritual, você vai entender o Gayatri. Então você tem essa parte do significado. E aí você tem outros mantras, né? Que são mantras que eles estão não necessariamente um significado, mas eles são chamados de Bija mantras. Bija é semente. Então são mantras que estão relacionados com os chakras, né? Eles ativam determinados chakras do seu corpo. Então o chakra você pode ativar pensando no chakra, construindo ele, imaginando que ele tem uma volta, ele vai uma quantidade de pétalas específicas, ele gira para determinada direção, então você constrói ele, ou você pode fazer o som. Então são formas de você
associar, né, ativar o chakra, vamos dizer dessa forma. E aí tem o efeito do som também, né? Então o som, né, o ritmo é um outro efeito, ele é também uma parte do mantra, né? O mantra ele também tem esse outro lado. E como que funciona? Por que você repete, por exemplo, o mantra? Porque a palavra mantra significa instrumento do pensamento. Ele vai usar o instrumento, o veículo do seu pensamento, para fazer o mantra acontecer, o mantra ser realizado. E o veículo do seu pensamento, o instrumento do pensamento, é o movimento. Então você nunca para de pensar, você sempre está pensando em alguma coisa, né? E se você não está pensando, está direcionando a sua energia mental para alguma coisa, sua atenção canaliza para alguma coisa a sua energia mental. Então o mantra ele vai controlar essa energia que é mais sutil, porque quando você faz o mantra, você não necessariamente para de pensar, mas você faz a sua mente funcionar dentro do próprio mantra. Por isso que você repete. Por isso que você faz, por exemplo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Aí você pode começar o mantra mais devagar, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e acelerando. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. E recitar durante bastante tempo, né? Porque isso vai... Sabe aquele refrão, né, que fica na cabeça? Não sei se você viu, tinha um comercial que passava assim e o cara tava lá lavando o chão e cantando Get Opa! Get Opa! Aí passou um carro, né? Get Opa! E ele só ouvia isso. E ele repetia. Só que dentro do carro tava cantando aquela música Get Up! Get On Up! Então, às vezes a gente tem essa repetição, né, automática. Só que se você pode controlar ela, melhor, né? E controlar ainda o significado que você vai colocar para aquilo, porque aquilo é uma força dentro de você, né? Você está com o pensamento disperso ali, naquela repetição que você não consegue controlar, não consegue mudar. Aí você faz o mantra, você direciona, você escolhe para onde você vai colocar a sua energia. Então, Om Namah Shivaya, por exemplo, né? Om Namah Shivaya é um mantra de Shiva, né? Shiva, você pode pensar em Shiva como Deus Shiva, né, personificado, como a gente vê as imagens dele, os vários significados. Você pode pensar em Shiva como a origem da palavra. A palavra Shiva significa benfazejo, benigno, aquilo que faz bem. E quando você fala que... O que é Shiva? Quem é Shiva? Você fala que é Shivoham, eu sou Shiva. Então você aponta eu para cá, para o peito. Então Shivoham é o eu dentro de você, o eu que representa a sua verdadeira natureza. Então quando você faz, por exemplo, Om Namah Shivaya, você está pensando no seu coração, por exemplo, levando a atenção para lá. Então olha o significado, olha a profundidade, né? Apesar de estar em sânscrito, né? Tem uma língua diferente, mas tem um significado, tem uma profundidade. Quando você faz o Gayatri, né? O Gayatri é um mantra que ele resume ali o ritual védico. Então o Gayatri é Om Bhurbuva Swaha Datsavetur Varenyan Bargo Devasya Dhimahi Dhyoyona Prachodayat. Então esse é o Gayatri, né? E o Gayatri ele é traduzido por meditemos ou pensemos naquele calor, naquele ardor desejável do Deus Savitar, né? Savitar é o sol quando se põe, quando ele está passando por baixo da terra, né? Então quando o sol se põe, ainda fica aquele calor, né, remanescente. Então meditemos, pensemos, né, nesse calor, de forma que ele possa impulsionar os nossos pensamentos. Então a palavra ela tem em sânscrito, né, ela tem uma ideia de impulsionar, né, fazer, elevar, né. E, agora que você sabe o significado, faz muito mais sentido, né? Só que se você não conhece o ritual védico, esse significado que eu passei para você também pode não fazer tanto sentido. Porque o ritual védico é um ritual onde eles extraem uma força que todas as plantas têm, que é o soma. Então, para extrair, não é algo que existe plantas que alteram a consciência ou é alucinógeno. Na verdade, todas as plantas têm esse princípio ativo. Porque é essa força que o sol traz para a terra e a planta absorve através das suas raízes e eles extraem através do ritual. O ritual védico ele é feito para isso. E aí eles fazem uma beberagem misturado com coalhada, com leite, e quando você bebe, você adquire o dom do Kavi, do poeta. E esse dom do Kavi, do poeta, é o que te traz revelação. Olha que legal o ritual, né? Eu estou resumindo, né? Tem muito mais coisa, mas o ritual védico é isso. A essência do ritual védico é isso, né?
É uma coisa pré-yoga, vamos dizer assim. Então, essa força que é trazida para a Terra com o Sol é o que o mantra está falando. Quem traz essa força é o Sol. Meditemos, pensemos naquele ardor desejável do Deus Savitar, de forma que ele possa impulsionar nossos pensamentos. Aí você faz o mantra, você tem muito mais conexão com ele. Fica muito mais profundo. E assim, eu estou falando isso aqui fugindo de contexto religioso, tá? Não tem nada a ver com religião isso, tá? Os textos, eles são geralmente revelados, é diferente, né? Então, quando você está inspirado, você escreve um texto inspirado, é mais ou menos isso. Pensa na revelação como se fosse esse mecanismo, tá? Só que de uma forma ainda mais profunda do que só a inspiração. É muito mais profundo. Os textos, eles são realmente eles ultrapassam o tempo, eles são atuais, né? Você lê o texto da medicina ayurvédica lá de 5.000 anos e ele está atual. O que está lá é o que é usado hoje em dia. Se adapta ali algumas técnicas, algumas, mas a mesma coisa. Então o mantra, ele tem essa função. E como é que você usa o mantra? Né? Só para encerrar, que esse vídeo está ficando longo. Como é que você usa o mantra? Você pode fazer ele cantado. Então você pode pôr um CD e cantar o mantra e tal. Você pode fazer ele recitado. Então, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, cantado, pode ter um instrumento, né? Você pode fazer ele recitado, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ou você pode fazer em forma de Bija Mantra, né? Que são os mantras dos chakras. Então, pensando no Om. Om, 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 Om. Ou Om. Os mantras dos chakras, né? Não sei se você conhece, ó. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Então, quanto mais rápido você faz o mantra, mais forte ele é. Mais difícil fica da sua mente se desprender daquilo. E quanto mais baixo, mais poderoso, mais intenso também, mais efetivo é o mantra. Porque é mais fácil você falar, é mais denso falar do que pensar. Então se você faz assim, om, 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 para meditar, por exemplo, né? Om, 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 aí você vai diminuindo, om, 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 om. Aí você encerra o som e faz mentalmente. Esse mental, a dificuldade que você vai ter para manter o som mental sem se dispersar vai ser muito maior do que falando, que pronunciando. Bom, é isso. Tem muita coisa para falar de mantra aqui. Tem um texto no meu site lá do Universo Yoga, se você quiser, é o texto que o meu professor André descreveu. Tá lá, é muito legal, é comprido, mas vale muito a pena ler. O mantra, ele desperta muitas coisas legais dentro da gente. Eu só queria pincelar aqui um pouquinho para falar um pouquinho o que é mantra, como que ele funciona, para que ele serve. E se você gostou do vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, deixa o seu comentário com a sua dúvida. A gente se vê no próximo vídeo amanhã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Tchau, tchau.